Opa, aqui é a Mariana e eu vim nesse canto muito legal, que é a Universidade de Brasília, onde eu me formei em comunicação, para te falar uma coisa muito importante sobre a própria comunicação, porém dentro daquilo que a gente já fala no canal e vocês já sabem, fotografia empresarial. Então, como é que você vai utilizar a sua comunicação de uma forma assertiva para fechar mais contratos e assim você conseguir uma renda financeira muito maior mensal? Bom, a comunicação ela não pode ser usada como um gatilho falho na hora da sua negociação. Como assim, Mariana? Quer dizer que você não pode chegar com a comunicação muito exasperada ou muito desesperada ou de uma forma errônea, do tipo assim, você está falando com um estúdio de tatuagem utilizando a linguagem que você falaria com um advogado, ou com um advogado, uma linguagem, um modo de falar que você utilizaria no estúdio de tatuagens, por exemplo. Isso significa que a sua linguagem, a sua comunicação, o modo como você fala vai definir os próximos passos desse contrato. Eu sempre bato na tecla que a comunicação é uma das partes mais importantes e mais relevantes para definir se você vai fechar ou não. Claro que inclui outras coisas, tá? Comunicação não é só o que você solta verbalmente, mas também a maneira como você fala, a maneira como você se porta, define a autoridade que você tem sobre aquele assunto e a relevância que ele tem. Então, quando você está falando com um empresário, é muito importante que você demonstre a autoridade necessária e a comunicação necessária e extremamente assertiva para que ele seja demonstrado, né? Para que a sua comunicação demonstre que você está falando algo muito relevante e algo muito sério e definitivamente muito importante para a empresa dele, certo? Então a comunicação ela tem que ser assertiva, ela não pode ser errônea e você tem que mensurar com a pessoa que você está falando qual é o tipo de comunicação que você vai utilizar. Mariana, e como é que eu sei qual o tipo de comunicação que eu vou utilizar? Quando você for marcar uma reunião de negociação, você tem que deixar a outra pessoa falar. Isso vai ser importante, vai ser extremamente relevante. Por quê? Porque quando um empresário está falando do modo dele, do jeito dele, sobre a empresa dele, o negócio dele, você vai aprender nesse mesmo momento que ele está falando como você deve falar, porque você consegue espelhar a sua comunicação. O que é espelhamento de comunicação e como isso funciona? Bom, você espera a outra pessoa falar, você vê o modo como ela gesticula, o modo como ela mistura as palavras, o modo como ela fala as palavras, quais palavras ela utiliza e você cria uma certa similaridade com o modo que você fala. Então, se as pessoas estão falando, por exemplo, mais formalmente e ela gesticula mais, você pode, no momento da sua comunicação, falar de uma forma mais formal e gesticular também. Ou se essa pessoa é um pouco mais reservada, um pouco mais tímida, fala um pouco mais baixo, você pode também falar um pouco mais baixo, ser um pouco mais pontual. Lógico que você não deve ser totalmente imitão, tá? Não pode ser uma comunicação espelho, vai ser uma comunicação semelhante, isso é muito diferente. Uma comunicação espelho, você iria imitar diretamente o que a outra pessoa está fazendo, só que isso pode soar extremamente invasivo, né? A pessoa pode falar, poxa, eu estou sendo imitado, não é legal de fazer. Mas você pode utilizar uma comunicação semelhante e assim você conseguir gerar uma certa empatia e uma certa similaridade com o seu cliente, que são gatilhos extremamente importantes, tá certo? Então essas são as dicas de comunicação hoje.